Ora, seja muito bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como por esta altura já sabe muito bem, é um programa aqui do canal Acordo Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal do ponto de vista político e económico. Também, como sabe, todas as semanas estão comigo o José Filipe Pinto, o Luís Mira Amaral e o António Nogueira Leite. Esta semana não está o António, porque está a merecer as respectivas férias. Ora bem, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me recordar que o canal Acordo Dinheiro tem várias parcerias que permitem que estes programas sejam feitos. Parcerias do canal, são a Prozis, mas também a Blue Crown. Bem, e este programa ainda tem ajudado a produção do grupo Sandy Zalita. Agora sim, vamos lá ao programa desta semana, ou melhor, ao menu do programa desta semana. O que é que temos para si? Olha, 3 pontos. O custo político dos incêndios e a intervenção em particular de André Ventura, que está a preencher o vazio deixado pelo governo. O segundo ponto, as mudanças da lei laboral e a coragem da ministra Rosário Ramalho. E, finalmente, o resultado do concurso para o ensino superior, onde houve menos 12% de candidatos à universidade. Vou começar precisamente pelo custo político dos incêndios e perguntar ao José Filipe Pinto se o governo está a gerir bem esta situação ou este problema. Muito bom dia aos dois, boas férias também para o António e um cumprimento especial a quem está a assistir ao programa. Quer dizer que o governo está a gerir mal a questão dos incêndios. E eu já fiz um primeiro estudo sobre o impacto político que poderá ter nas próximas autárquicas a má gestão por parte do governo. O que é que acontece? Dos 11 conselhos, Portugal tem 308 conselhos, dos 11 conselhos que foram mais fustigados pelos incêndios, o PS domina 6 e o PSD domina 5. Quer dizer que o PSD domina Fundão, Pampilhosa, Arganil, Sabugal e Celurico da Beira. Todos os outros, a Covilhã, Vila Real, Chaves, Sabrosa, Cabeceiras de Basto e Trancoso, são liderados pelo PS. E há conselhos em que a diferença de votos é muito grande. E há outros conselhos em que a diferença de votos é pequena. Sejamos claros, por exemplo, quando falamos no Sabugal, a vitória, a diferença entre quem lidera a Câmara, que é o PSD, e o PS, é de 500 votos. E nós temos de perceber claramente que 500 votos, se mais a mais, se for um jogo quase de soma zero, quer dizer, se houver uma transferência automática de votos, o que não é garantido, porque há outros partidos que também concorrem e podem, alguns desses votos, ir para a abstenção, ou mesmo serem votos nulos, mas o que nós temos de perceber é que o PSD sujeita-se a perder câmaras municipais naquela zona. Repare, neste momento o principal foco de incêndio é Arganil. E nós percebemos que Arganil neste momento é liderado pelo PSD. Mas o presidente da Câmara do PSD disse logo que se tinha aprendido com o que tinha acontecido em Pedrógão e que, portanto, já havia uma facilidade no que diz respeito à resposta. Mas nós percebemos também que Vila Real, que é liderado pelo PS, como é que o presidente da Câmara falou, e falou culpando o governo. E aí então, Camilo, entra André Ventura. André Ventura é aquilo que eu chamo um animal político. E é um animal político porque ele tem o sentido da oportunidade. E por isso mesmo percebeu que os portugueses se sentiam desprotegidos, se sentiam abandonados, não sentiam a presença dos governantes no terreno. E ele foi ao Ora, terreno. Filipe E Pinto, aquele gesto. Filipe Pinto, antes de irmos a esta análise, deixe-me só insistir um bocado na parte da questão dos incêndios. O que isto quer dizer, segundo os dados que o José acabou de apresentar, que há câmaras que podem não transitar para o PSD, que o PSD estava a fazer uma aposta enorme, mas agora outra pergunta. Há câmaras que o PSD pode perder pela mudança de votos motivada por aquilo que foi esta fase desastrosa dos incêndios? Pode perder. Vamos perceber uma questão muito simples. Por exemplo, no Fundão há uma diferença de mais de 4.000 votos a favor do do PSD, queria eu dizer. Mas na PSD. Pampilhosa é à volta de 800 votos.
E o que é que Pois. acontece? Nós olhamos e dizemos, mas na Pampilhosa há 5 vereadores, 4 são do PSD e só um é que é do PS. Pois, mas temos de perceber que são conselhos muito pouco populosos, o que significa Exato. que de todos os conselhos, eu analisei 11, o que é que acontece? Em 9 deles só há eleitos ou do PS ou do PSD. Não há eleitos de mais nenhum partido. Há nos outros dois, que é em Cabeceiras de Basto e em Sabrosa, há dois movimentos independentes que também têm eleitos. O Chega não tem nenhum eleito nestes conselhos, o PCP também não tem, e claro que o Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, não tem ninguém eleito aqui. Portanto, o que aqui está é um jogo de a três, nesta perspectiva. Há a possibilidade de transitar em câmaras do PSD para o PS, e vou dar-vos já dois casos muito simples. O caso de Pampilhosa da Serra, em que a diferença são cerca de 800 votos, e Sabugal, em que a diferença é sensivelmente 500 votos. Essas são, portanto, câmaras que o PSD corre o risco de perder. Mas há câmaras em que são lideradas pelo PS, mas em que a diferença não é muito acentuada. Seriam câmaras em que, tendo em conta também as legislativas, o PSD poderia subir. Claro que dificilmente irá subir. Se bem que nós tínhamos de perceber que a figura do Presidente da Câmara é muito importante, porque há uma personificação ou uma personalização a nível do voto nas autárquicas. E esse dado é um dado a termos em linha de conta. Agora vamos assistir a uma coisa, Camilo. Vamos assistir ao Chega, que não tem nenhum vereador nestes conselhos, a começar a ter vereadores. E porquê? Aquela imagem de André Ventura a mexer na terra ainda quente substitui milhões de palavras. Significa para aquelas pessoas uma política de proximidade, uma política de pegar no chão que a gente pisa, de pegar naquilo que é a nossa relação com a terra. E eu, sabe, quando me calhou a escrever sobre o professor Adriano Moreira para a Câmara de Bragança, eu disse a importância do elemento telúrico na obra de Adriano Moreira. Aqui é a mesma coisa, a importância do elemento telúrico para aquelas populações. A terra, os animais, são são os seus grandes motivos de vida. E Ó Filipe é Pinto, aí o Chega está a colher. antes, antes de irmos ao Chega, não causou estranheza assim que o governo não tivesse percebido que estava a passar uma imagem de falta de liderança e de falta de proximidade face às populações? Claro que causou muita surpresa, porquê? Porque, primeiro que tudo, nós percebemos que o processo foi mal conduzido desde o início, deveria ter sido adiada a festa do Pontal, depois o Primeiro-Ministro deveria ter deixado em Lisboa tomar conta do governo, que ele tem direito a férias, alguém com peso suficiente e impacto junto da comunicação social para mostrar que o governo estava em cima do acontecimento, e depois a atuação da Ministra foi simplesmente desastrosa. Porquê? Aquele vamos embora é um virar as costas. E esse virar as costas, o exigir que precisa de calma, precisa de sossego, precisa de tranquilidade para resolver a situação, percebe-se do ponto de vista político, mas mostra claramente que é uma ministra que não percebe a sensibilidade das pessoas. E depois há aqui José outra Filipe dado Pinto, importante. diga. Ia Há passar outra a linha dado amarela, mas já importante. volto, já É, volto. sim, é a posição de Marcelo Rebelo de Sousa. Quando Marcelo Rebelo de Sousa fez aquilo que se chama o elogio grego. O que é o elogio grego? Desculpou a ministra, culpando-a e culpabilizando todo o governo. E aí é evidente que o governo sai fragilizado. Não era o governo que tinha de ir apagar os fogos. Nós temos de pensar no modelo de combate aos fogos. Mas há uma coisa muito importante: a presença de muitos governantes até poderia complicar. A ausência Uhum. deles complicou ainda mais. Eu já volto assim, Filipe Pinto. Luís, não causou estranheza a forma desastrada como isto foi gerido? Causa uma estranheza, estou de acordo com o que disse o Zé Filipe Pinto. Eu próprio, no último dia, lembro-me, falei na inoportunidade da festa do Pontal, porque eu estava no Algarve em férias e estava a ver a televisão e via de um lado do ecrã a festa do Pontal, do outro lado dos incêndios. Obviamente que isto ia ser devastador.
É evidente que o Primeiro-Ministro depois veio fazer uma intervenção de gravata preta com um ar adequado e, portanto, o Primeiro-Ministro fez uma boa intervenção tentando fazer damage control. Não sei se conseguirá restabelecer totalmente a confiança no governo que ele lidera, mas considero a intervenção do Primeiro-Ministro foi boa, a intervenção foi adequada, teve os termos corretos e a expressão adequada, só que não sei se consegue realmente colmatar esses erros cometidos anteriormente. Depois, há outro aspecto que gostaria de salientar, que ele mandou para o terreno um ministro, que é o ministro Castro Almeida, que é um homem com grande, que eu considero que é um dos ministros pesos pesados deste governo, com grande experiência política, já era secretário de Estado no meu tempo, voltou a ser secretário de Estado com o governo de Passos Coelho, chegou, foi agora ministro e tinha sido presidente da Câmara de São João da Madeira, com excelentes mandatos. É um homem, indiscutivelmente, com grande experiência no terreno, com experiência autárquica, um homem adequado para tratar com os autárquicos. Portanto, a intervenção do Primeiro-Ministro e depois a intervenção do Ministro Castro Almeida tentaram minimizar os estragos que aconteceram, mas são capazes de não ser suficientes. Mas há outro aspecto que eu gostaria de referir, que aliás já o abordei na última sessão. O Primeiro-Ministro voltou a cometer um erro com o Ministério da Administração Interna. Escolheu novamente uma pessoa com um perfil jurídico, talvez uma senhora com grande sensibilidade humana, que era muito adequada para provedora, mas o problema é que o Ministério da Administração Interna, sobretudo nesta altura dos fogos, tem que ser desempenhado por uma pessoa que faça a gestão política da crise. E, portanto, a senhora não tinha mínimas condições de fazer a gestão política da crise e, portanto, aqui houve novamente um falhanço, porque eu já tinha falado com a Margarida Blasco, a gente já tinha percebido que a senhora, que também era muito competente juridicamente, mas não era adequada para a gestão política da crise. E a minha experiência de governo, embora não sendo político profissional, eu, quando cheguei ao governo como ministro, percebi claramente que a capacidade de comunicação, a capacidade de gerir a comunicação social e os jornalistas, a capacidade de ter um ar de tranquilidade e seriedade face a acontecimentos sérios, são questões fundamentais para um ministro, são questões fundamentais ao nível político. Depois, se sabe da matéria, eu diria que ajuda, mas se não souber, pode ter os assessores que o ajudem. Mas estas questões, estes soft skills, são questões essenciais para ser o ministro. Um tipo pode ser muito bom tecnicamente, pode ser a melhor sumidade do mundo numa área, mas se não tiver estes skills, não serve para ministro. A função de ministro, como dizia Sá Carneiro, é uma função política. Mesmo um tecnocrata como eu, que esteve transitoriamente parte da sua vida sem ser político profissional como ministro, percebeu isso. E isto falhou rotundamente nesta senhora, já tinha falhado a Margarida Blasco e, portanto, o Primeiro-Ministro voltou a cometer um erro na escolha do responsável do Ministério da Administração Interna. Lembro-vos que, falando dos últimos anos, esse erro foi cometido também por António Blasco, por António Costa, quando pôs a senhora também do Urbano de Sousa nesta Constância área. Urbano de Sousa. Acho que foi cometido com o Eduardo Cabrita, e os dois únicos ministros a sério que eu me lembro como gestores políticos de crise foi o meu amigo já falecido Miguel Macedo no governo de Passos Coelho, era um dos grandes ministros do governo de Passos Coelho, depois por um comportamento que sabemos lamentável do Ministério Público, estragar-lhe a vida e ele acabou por ser totalmente ilibado, e depois no governo PS foi Zé Luís Carneiro, cuja performance como Ministro da Administração Interna o levou hoje a líder do PS. Portanto, a gente vai ao longo dos anos e vê que os dois únicos ministros capazes que houve foram Miguel Macedo e depois Zé Luís Carneiro. Antes houve outros, se calhar com grande competência jurídica, mas falham como gestores políticos da crise. Luís, deixa-me colocar uma questão que neste momento os portugueses que estão a ver o programa devem estar a colocar, porque o Luís tem grande experiência governativa, que é, como é que o Primeiro-Ministro, sabendo que ele estava de férias, não deixa um segundo com peso físio, mas também que saiba comunicar e que conhecesse os problemas dos territórios. Por exemplo, a mim faz-me impressão que Manuel Castro Almeida, que é uma pessoa competentíssima, não tenha ficado durante esta fase para dar a cara e até para poder tomar os comandos da operação, precisamente porque já se tinha percebido que aquilo podia correr mal. Bom, se calhar há uma figura que todos nós, pelo menos aqueles como eu que passei pelo governo e tinha alguma consciência da sensibilidade dos riscos políticos, que é a questão do autismo. É que a gente às vezes chega a uma função política, as coisas começam a correr bem e geramos algum autismo face às situações. E admito que Luís Montenegro, lembre-se que Luís Montenegro, antes de ser primeiro-ministro, havia boa gente que dizia ele até pode chegar a líder do PSD, mas não chegar a primeiro-ministro. Depois, contra as expectativas, chegou a primeiro-ministro. E depois, também contra muitas expectativas, as coisas correram melhor com o primeiro-ministro do que muita gente esperava,
voltou a ganhar eleições com resultados forçados e, portanto, ele podia estar em algum autismo no sentido de as coisas estavam-lhe a correr bem e menorizou a questão. É a única explicação racional que eu encontro, porque eu acho que ele é um homem com faro político, com sensibilidade, mas já estava a ter algum pequeno autismo, porque as coisas estavam a correr melhor do que muita gente esperava sobre ele. É a única explicação racional que eu encontro para a matéria, porque eu não acho que ele é um tipo com faro político, é um tipo com sensibilidade política, com jeito para estas coisas, por isso chegou à situação de primeiro-ministro, mas acho que teve algum desprendimento, algum autismozinho de exercício do poder, da maneira como deixou as coisas correr. E, de facto, eu acho que um homem como Castro Almeida devia ter imediatamente aparecido, porque é o tipo com mais experiência política, para mim é o maior peso pesado que este governo tem. É evidente que havia outro ministro que também podia ter dado uma ajuda, outro ministro, mas cá está, também acho que como história política da crise não serve, que é a ministra do Ambiente. Também há aqui questões ligadas ao ambiente. Mas, infelizmente, quer na administração interna, quer no ambiente, ficaram recolhidos em casa e não, ou portaram-se mal. E devo dizer outra coisa que também acho que me choca, que falha nesta crise, é que os homens da proteção civil deviam todos os dias ter feito um briefing operacional ocupado a comunicação social. Não o fizeram. Aliás, devo dizer que já me chocou, quando foi do apagão de 28 de abril, ter visto apenas o Primeiro-Ministro e a Ministra do Ambiente na televisão a tentarem explicar uma coisa que eu percebi do Primeiro-Ministro, não é especialista da matéria, como eu sou de redes elétricas, ele não estava à vontade. Portanto, eu acho que no apagão de 28 de setembro, ele devia ter ao lado dele o Presidente da Rede, que é o gestor operacional do regime. Também agora, neste caso, aquele que gere operacionalmente, que é a gestão operacional dos incêndios, devia haver um briefing diário, porque a gente percebe que o Primeiro-Ministro pode coordenar, pode comandar, não é ele o gestor técnico operacional dos incêndios, e, portanto, essa dimensão também tem faltado no espaço mediático. Da Luís, o que autoridade. é que achou? O conjunto de medidas que o Governo anunciou, em sua opinião, estão bem pensadas, são de Eu fácil acho execução e podem contrariar aquilo que dizia um bocado o Filipe Pinto, que é o PSD perder terreno nas autárquicas? Eu acho que são as medidas execuíveis, possíveis, bem pensadas e que fazem sentido e, portanto, como compreendo, eu como simpatizante do PSD tenho que lhe dar uma resposta que não é neutra. Espero bem, mas isto é o wishful thinking, aqui não há neutralidade, como compreendo, e sou claro na minha declaração de interesses. Espero bem que estas medidas, que acho que estão bem desenhadas, fazem sentido na situação, possam minimizar aquilo que se passou de menos bom anteriormente. É claro que, como também percebe, a oposição tenta aproveitar uma fase de fragilidade para dizer mal e criticar as medidas, dizendo que umas já existiam e outras não fazem grande sentido. Acho que não é correto, mesmo que existissem, era preciso lembrá-las e dizer que estão disponíveis e vão estar operacionais. E foi isso que o ministro Castro Almeida, que tem alguma competência na matéria, tentou passar a mensagem. Isto vai estar operacional rapidamente, não é só a qualidade das medidas, a medida pode ser excelente, mas depois leva um ano a implementar, não serve de nada. Portanto, o que ele tentou mostrar é que as medidas é para ser implementadas rapidamente. E, portanto, espero bem que isto possa, que a intervenção do Primeiro-Ministro, que a intervenção do Ministro Castro Almeida e o conjunto de medidas feitas possam minimizar o problema. É evidente, como o José Filipe Pinto explicou, e ele fez esta análise fina dos conselhos, acho que há aqui uma questão a questão é muito transferência de votos entre o PS e o PSD, com o Chega a aproveitar, talvez não para ganhar estas câmaras, mas para poder entrar com alguns eleitos e eu fazê-lo, obviamente, prejudica os dois partidos que dominavam esses conselhos. Luís, o que é que achou do comportamento de André Ventura? Bem, como disse o José Filipe Pinto, ele é um animal político. E, portanto, aquela imagem dele a tentar ajudar no combate aos fogos, para um tipo como eu, que sabe que a casa gasta, aquilo não significa nada. Porque não é ele que. Não é um político que vai resolver o problema dos fogos. Mas para a população, e um político que fala para a população que não tem o mesmo realismo ou a mesma frieza que eu tenho, temos que perceber o povo como ele funciona. Eu acho que a imagem dele vale mais que 1000 palavras, como o Zé Filipe Pinto disse, e, portanto, mais uma vez mostrou o grande sentido do oportunismo político. Só assim é que se percebe
um homem que começou do zero, arrancou com o partido do zero, esteja onde esteja. É porque o homem, politicamente, gostemos ou não gostemos, tem grande sentido de oportunidade política. E mais uma vez o mostrou, confirmou. Não mostrou, confirmou aquilo que já devíamos todos ter percebido sobre as características políticas e com alguma demagogia QB, que também é necessário nestas áreas, é importante. Eu devo dizer que na política há alguma demagogia QB, como vocês sabem também, no funcionamento dos mercados. Os mercados têm sempre algo especulativo. Portanto, há sempre qualquer coisa que não é racional, mas que faz parte intrínseca do funcionamento, quer dos mercados, quer do funcionamento da política. E aqui, obviamente, ele utilizou uma demagogia que foi muito útil politicamente. Mais uma vez confirmou que é um tipo politicamente muito hábil e muito oportunista no sentido de explorar a oportunidade. Luís, e como é que se explica que nós, ao fim de 3 ou 4 décadas de termos incêndios desastrosos, continuamos sem perceber o que é que está em causa, como antecipar, como prevenir e, sobretudo, evitarmos situações como aquelas que nós vimos nas últimas semanas? Isto mostra uma incapacidade do poder político em Portugal de conseguir ir ao fundo dos problemas e saber responder, não acabando com o problema, porque há de haver sempre incêndios, mas minimizando Claro. muito o problema dos incêndios. Repare, nós, no fundo, o que é que isto mostra? Nós temos o interior abandonado de pessoas, abandonado de animais e abandonado de economia. Há um interior que não tem pessoas, não tem animais, não tem economia a funcionar. Portanto, isto é pasto, é pasto para incêndios. Eu não sou especialista de incêndios, como já disse, mas quando vejo na televisão popular dizer nós antes tínhamos o gato que circulava e comia e limpava o terreno. Nós antes no inverno fazíamos pequenos incêndios e fogueiras para Focos. evitar o risco dos incêndios. Não é para grande. Percebe-se que havia um elemento humano que desencadeava incêndios no inverno para minimizar os riscos de acontecer no verão. Percebe-se que havia uma ocupação do espaço por pessoas e animais que minimizavam essas questões. E repare que os incêndios não foi só florestas, uma parte dos incêndios foi em terrenos que são mata, que ninguém Uhum. trata, ninguém limpa. E depois É não verdade. venham com a ilusão que podem forçar muitos daqueles pequenos proprietários a limpar o terreno. Eles não têm a escala para conseguir ser eficientes e ter poder económico para limpar os terrenos. Portanto, há aqui um problema, a meu ver, de emparcelamento de dimensão de muitos destes terrenos, sem ser resolvido, não conseguimos ter escala para limpar os terrenos. E depois vejo outra coisa, que todos nós já sabíamos, mas que ainda se vê alguma demagogia à mistura. Aqueles terrenos, aquelas florestas que são geridas profissionalmente, como para as empresas de papel, pasta de papel, aí não há os incêndios com estes. Portanto, Claro. onde há interesse económico, onde há gestão e ocupação do espaço por gente competente e profissional, os incêndios não acontecem. Portanto, há uma incapacidade dos sucessivos governos do poder político português perceber que este problema, ter um interior sem pessoas, sem animais e sem economia, por mais estratégias que montem, o problema mantém-se de ano para ano, como temos visto dramaticamente. Portanto, ou se ocupa o interior, ou se dá a dimensão ao interior e começa-se a ter, de facto, uma possibilidade económica de limpar os terrenos, porque há uma possibilidade económica de ganhar dinheiro com eles, ou eu estou convencido, não sei se especialista em incêndios, mas eu tenho visto que o drama dos incêndios vai continuar de ano a ano, e por isso eu recomendaria ao PSD que peça a festa do Pontal, porque para o ano, espero que esteja no governo, eu acho que o problema vai acontecer. É evidente que uma coisa se ganhou, e isso até o Presidente da República sublinhou. Já não houve o drama humano de Pedrógão, portanto, as coisas já são geridas de forma a minimizar o risco humano. Mas, Uhum. obviamente, depois o risco de Claro. degradação da paisagem toda terrível, paisagem incendiada, isso tem-se mantido. Também, por ouvir nas estatísticas, o número de incêndios diminuiu, mas os incêndios existentes foram mais graves que no passado. Portanto, o número total terá diminuído, foi mais grave. Portanto, alguma coisa se fez. Não estou a dizer que não se fez Uhum. nada, fez alguma coisa, e até não neste governo, já vinha de governos anteriores, mas é claramente insuficiente face à dimensão do problema. E o problema é complicado, porque, como eu disse, temos um interior cada vez mais deserto, sem pessoas, sem animais e sem economia. É Sim. isto que é preciso ser Fe- mudado. Isto, a meu ver, fe- implica uma verdadeira responsabilização de todos os atores, a nível do governo e das câmaras municipais. Sim.
Filipe Pinto, vamos voltar então a André Ventura. Já todos percebemos que há ali muito de demagogia e de populismo, seguramente, mas é eficaz, não é? Porque ele consegue passar aquela mensagem e aquela ideia de que o governo não esteve aos comandos da situação e ele, se estivesse lá, tinha feito diferente. Aliás, nota-se um dado muito importante. Primeiro que tudo, concordar tudo com o que o Luís disse, porque nós tivemos até à data dois bons ministros da administração interna, pouco mais, Uhum. ao longo de 50 anos de eleitos, e temos de perceber também um dado que se prende com este, Camilo. Um dos bons ministros da administração interna foi José Luís Carneiro. Ora, José Luís Carneiro também geriu muito mal a situação. Porquê? Porque, Verdade. em termos reais, não conseguiu mostrar aos portugueses que havia procedimentos que deveriam ter sido acautelados. Não basta dizer que devíamos pedir mais a Sim. proteção ao mecanismo europeu mais rapidamente. Não chega a isso. Era preciso mostrar claramente o que é que não tinha funcionado e porque é que não tinha funcionado e como é que deveria funcionar. E aí José Luís Carneiro ficou muito na acusação ao governo, mas indicando uma medida ou duas, mas percebeu-se claramente que eram medidas soltas e não era aquilo que se podia chamar uma política que eu denominaria uma política com substância. E isso é grave porque ele foi um bom ministro da administração interna. Agora, pegando em André Ventura, é evidente que André Ventura aproveitou aquele erro que nós já dissemos. Eu concordo completamente com o Luís quando diz se Manuel Castro Almeida tivesse ficado desde sempre indicado como quem vai gerir a situação. Porque, atenção, hoje já temos nível de previsão meteorológica que apontava que aquela situação iria ocorrer, com mais ou menos gravidade, mas iria ocorrer. Então não podemos dizer que isto é o imprevisto, que o imprevisto está à espera de uma oportunidade, não. Isto foi o previsto e o governo devia também ter feito o seu trabalho de previsão e ter indicado que seria Manuel Castro Almeida a tomar conta das rédeas do poder em Lisboa e depois no relacionamento com os autarcas. Porquê? Porque aqui a culpa não mora solteira. A culpa divide-se Claro. entre as populações, algumas das quais, como o Luís disse, não têm condições para, por exemplo, desmatar, e desmatar é, portanto, destruir o mato. E repare, nós temos fogos em três sítios: nas florestas, no mato e nas zonas agrícolas. São coisas completamente diferentes. A zona que menos ardeu foi a zona agrícola. O que significa que o quê? Aí houve proteção. Onde é que não houve proteção? Pronto. Na parte florestal e essencialmente mato. Voltando à questão de André Ventura. André Ventura disse que é o único, e é verdade, que o Chega é o único partido que vai concorrer aos 308 municípios. Mas ele também sabe que esta é uma jogada de implementação. É colher para vir, é semear para vir a colher, mas não a um curto prazo. E porquê? Porque se na Assembleia da República ele conseguiu passar para 50 deputados em meia dúzia de anos, aqui a situação é mais grave. Porquê? Porque há também um trabalho feito nas autarquias, um trabalho feito pelo PS e pelo PSD ao longo de gerações. E estes são os dois maiores partidos autárquicos. Portanto, o que é que nós vamos assistir? Que o Chega vai começar a ter, não acredito que consiga conquistar nenhuma destas autarquias, câmaras, não quer dizer que não possa vir a conquistar alguma junta de freguesia, mas câmaras não conseguirá, mas ele que não tem nenhum deputado municipal vai passar a ter, portanto, vereadores. E vai ter vereadores que, evidentemente, vão condicionar o funcionamento da autarquia. Porquê? Tentando defender aquelas que são as suas bandeiras, de que os governantes estão ali para servir os interesses das populações. E aquilo que nós assistimos a nível nacional é o que vamos assistir a nível local, mais nos lados do que noutros. Como eu disse, nestes 11 conselhos que eu estudei, só há deputados ou vereadores de dois movimentos independentes, em dois deles, não há de mais nenhum partido. O Chega, neste momento, tem condições para começar a eleger vereadores. E é evidente que isto é como é um processo inicial. Estamos numa fase ainda muito embrionária, mas é evidente que o Chega vai precisar também de ter uma imposição
local e regional para poder servir de substrato àquele que é a sua implantação nacional. E porquê? O Chega está a passar da fase do partido do homem só. Verdadeiramente nós percebemos que esta fase é uma fase de transição. Eu estou a ver, por exemplo, os cartazes que estão a ser colocados nas principais autarquias em que o Chega pensa que pode vir a ter um peso muito importante. O que é que acontece? Aparece o candidato e André Ventura. O que é que isto quer dizer? É uma transição, mas a figura do líder ainda é fundamental. O que é que acontece a nível local? O Chega está a tentar encontrar pessoas que verdadeiramente a nível local tenham peso. E nós sabemos que há pessoas que a nível local têm peso e que estão Oh, descontentes com o o funcionamento Filipe do Pinto, sistema. Portanto, julgo que era o jornal Eco, eco.pt, que dizia que dos candidatos do Chega às autárquicas, 95% dos deputados são candidatos às autárquicas, que mostra essa dificuldade que o Filipe Pinto está a dizer. precisamente mostra, e mais do que isso, é que eles podem ser candidatos e mais do que isso, podem ficar nos dois lugares, porque não sendo presidente nem vice-presidente, podem acumular a Exatamente. função de candidato com a função de deputado municipal. E o que vai acontecer é isso que vamos assistir. E isso depois vai haver, portanto, aquilo que eu posso chamar uma função de circulação de influências. Quer dizer que aquele deputado que vai à reunião da Câmara Municipal tem para dizer às pessoas também o que está a passar na Assembleia da República, em que também tem lugar. E vai explicar que há determinadas medidas que não chegam ao interior, porque o Chega propôs, mas os outros partidos boicotaram. E que, portanto, é preciso Uhum. dar mais força a nível local, mas também a nível central, ao Chega. Este discurso, nós vamos assistir a ele. E repare, aqui em Oeiras, onde eu vivo, quem é que é o deputado? Pedro Frazão. E quem é que é o candidato? Pedro Frazão. Nós percebemos porquê. Quem é que é candidata em Sintra? Percebemos claramente que é aquela que nós chamamos o rosto feminino do Chega. E por isso percebemos que, tirando Lisboa, em que aparece aquilo que poderemos chamar um peso menor, o que significa que o Chega percebe que provavelmente terá pouca implantação em Lisboa, à volta de Lisboa aparecem, repare, quem é que aparece na Amadora? São as três principais figuras que estão na linha, logo atrás, na primeira linha, logo atrás de André Ventura ou ao seu lado, são candidatos onde? A Oeiras, onde domina Isaltino Moraes, mas há uma população que nós percebemos, Oeiras é o concelho que tem mais pessoas licenciadas, Sintra e Amadora. E quando percebemos, por exemplo, os problemas sociais que há na Amadora, quando percebemos também alguma insegurança que começa a agressar em Sintra, nós percebemos claramente o quê? Que o Chega deslocou para aí as suas três principais figuras a seguir a André Ventura. Isto é uma jogada muito inteligente e provavelmente irá colher bons resultados. Oh, Deixe-me dizer que oh, aqui oh, em Cascais, aqui oh, em Filipe, Cascais, Luís, deixe-me só colocar uma questão ainda ao Filipe, que tem a ver com isto. Filipe, o André Ventura está a propor o agravamento da pena para os incendiários, ao nível dos terroristas. Ora bem, nós já temos uma pena Sim. para homicídio que é de 25 anos. Ora, isto faz sentido, e já agora, se mexer na pena para os incendiários, não faz sentido depois revermos o conjunto de penas todo? Ou isto é mera demagogia e populismo? Temos de, se mexermos nisso, se identificarmos o incendiário com o terrorista, vamos ter de mexer forçosamente no nosso código. E vamos ter porquê? Não há uma definição universal de terrorismo. E como não há uma definição universal de terrorismo, é importante percebermos que o crime de terrorismo ainda não é um crime autónomo no direito internacional. Ora, nós agora, a nível do nosso direito interno, vamos, portanto, com a perspectiva da proposta do Chega, iríamos dar um Hum. passo demasiado grande para a perna. O que acontece verdadeiramente é que isto é demagogia, mas que colhe junto das populações, que é Pois. a história do quem com fogo mata, com fogo deve morrer. O que significa o quê? Devemos castigar porque o que eles são verdadeiramente são terroristas sociais. Alguém que põe em causa o bem-estar
da comunidade, aquilo que foi o produto de uma vida de trabalho. E é evidente que o Chega, aí nessa perspectiva, do aumentar as penas, percebe-se que vai colher junto da população. Agora, eu penso que não passa pelo aumento das penas ou por identificar o terrorismo, os incendiários como terroristas. Eu penso que verdadeiramente o que nós aqui temos de fazer são dois trabalhos. Primeiro, perceber que este devia ser um pacto de regime, um pacto a nível nacional. Porquê? Porque Portugal é de todos, não é de um partido, não é de uma facção. Portugal é de todos. E o que aqui está em causa é o bem comum, não apenas o bem daquelas populações. Sabe, em Sim. Sociologia eu obriguei a ter uma cadeira que é a Sociologia do Território, no meu curso. E sabe o que é que descobrimos? Claramente que há um dado muito importante. Portugal está tão inclinado para o litoral que qualquer dia afunda. Porquê? Porque o interior, como o Luís disse, está completamente desertificado. E como está completamente desertificado, é evidente que se está desertificado de pessoas, começa a ficar desertificado de animais. Os pastos, os matos vão começar a crescer. E crescendo os matos e havendo não uma ordenação, mas uma desordenação do território, é evidente que vamos ter incêndios que cada vez podem ser menos, são cada vez mais Sim. catastróficos. Luís, o que ia dizer? Desculpa, lá, interrompi-o há bocadinho. Não, ia chamar a atenção que aqui em Cascais, onde vivo e onde estou a gravar o programa, o único candidato à Câmara que tem o líder com ele o candidato do Chega, que é irmão de um homem da comunicação social, e o único cartaz em que está o André Ventura é o cartaz com ele. Os outros cartazes, os outros partidos, estão só os candidatos à Câmara, não estão os líderes partidários. Portanto, isto é para corroborar aquilo que o José disse sobre a necessidade que o Ventura tem, porque não tem venturas, não é fácil produzir venturas a nível de cada conselho, então tem que andar a cara abraçado ao candidato do partido em cada conselho. É só para É corroborar o verdade. que ele disse. Luís, vamos mudar de tema, porque o Luís queria falar também sobre a reforma da lei laboral. Eu acho que vem muito a jeito no programa, porque ministros, na minha opinião, ministros com a qualidade e a coragem da Maria do Rosário e Palma Ramalho merecem palmas, digo eu. Ora bem, mas deixe-me aqui fazer um paralelo com a administração interna. Eu fui Ministro do Trabalho e Segurança Social de novembro de 85 a outubro de 1987. E o então Primeiro-Ministro Cavaco Silva, quando me convidou, o senhor foi dirigente dos sindicatos de engenheiros, conhece um bocado de trabalho e emprego, foi presidente do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, conhece um bocado conhece a Segurança Social, convido para Ministro do Trabalho e Segurança Social. Quando cheguei a Ministro do Trabalho e Segurança Social, eu já tinha experiência sindical do Sindicato dos Engenheiros, da Comissão de Trabalhadores da EDP, portanto devo dizer que não foi para mim uma coisa nova. Percebi é que tinha uma dimensão política que até então eu não tinha tido nos cargos que existiam, mas já tinha algum conhecimento da matéria. E depois isso espantou muita gente. Então, mas o Ministro do Trabalho não é um jurista. E eu tive que mais uma vez explicar. O Ministro do Trabalho é um gestor das relações sociais e laborais para fazer as leis. Depois tinha comigo juristas para as fazer se fosse necessário. A minha preocupação não era fazer as leis, a minha preocupação é ter maioria que não tínhamos, que era um governo militar, para poder viabilizar as leis. Portanto, era mais uma vez o engano que o Ministro do Trabalho tinha que ser jurista. Não era, eu era um economista, engenheiro economista, e era um gestor das relações, um gestor político das relações laborais e sociais. É isso que é preciso perceber e que é isso que na administração interna parece que ainda não se percebeu. Depois, devo dizer, eu utilizei uma máxima como Ministro do Trabalho e Ação Social, utilizando um paralelo com os aviões. Eu dizia que quando um tipo vai de avião, qual é a nossa segurança? É que o avião voa bem, não é que tenha o cinto de segurança muito apertado, porque se o avião voar mal e cair, não me resolve nada ter o cinto de segurança apertado. Eu fazia este paralelo com a legislação laboral. Qual é a grande segurança para os trabalhadores? É que a empresa funcione bem, seja competitiva, isso é que vai dar segurança no posto de trabalho. Não uma legislação laboral aparentemente protetora do trabalhador que vai dar segurança no seu posto de trabalho. Porque se a empresa falhar, não for competitiva e desaparecer, por mais protetor que seja a legislação laboral, ele acaba por perder o emprego. E, portanto, o que está aqui em causa é, a meu ver, uma flexibilidade equilibrada das relações laborais, por forma a que torne as empresas mais competitivas, os trabalhadores mais eficientes e produtivos. E, portanto, uma legislação laboral desadequada e inadequada já não é, como temos, não é apropriada para os nossos tempos.
reparem que hoje em dia os novos que chegam ao mercado de trabalho, a maioria já não está preocupada com um posto de trabalho para a vida, não é um emprego para a vida. Os jovens hoje até mudam muitas vezes de posto de trabalho. E, portanto, aquela ótica antiga do emprego para a vida está a acabar. E nós, em termos de legislação laboral, tenta privilegiar o emprego para a vida. Portanto, o que está aqui em causa, ao meu ver, é uma mudança flexibilizando um código de trabalho que, a meu ver, está muito rígido, desatualizado, que não serve às necessidades atuais. E depois este Código de Trabalho, como sabem, ainda tem uma concepção, no fundo, de relações laborais muito protetora dos trabalhadores, quando, como eu disse, o que protege os trabalhadores é ter empresas competitivas e consigam sobreviver no mercado. E depois, os jovens hoje em dia querem oportunidades, não se preocupam com ter um emprego para a vida. E, portanto, o que está aqui em causa, e eu vou dizer as principais alterações deste projeto, é a mudança dos contratos a termos, é o banco de horas individual, voltar a recuperar a figura do banco de horas individual, que eu acho que é extremamente importante, são as férias e subsídios, são os serviços mínimos nas greves, é o outsourcing, permitir o outsourcing a empresas que antes tenham tido despedimentos coletivos, também as questões do teletrabalho das plataformas, a simplificação do layoff, aproximando o layoff daquilo que existiu durante o Covid, que acho que é uma medida que é importante. Estas, para meu ver, são as principais medidas. Devo dizer que aqui há uma coisa que nos serviços mínimos choca profundamente. No fundo, e a questão da greve. A greve apareceu numa lógica, no fundo, de pôr os trabalhadores a poderem ser protegidos na sua luta contra o capital que era privado. Portanto, havia aqui uma dicotomia entre o capital privado e os trabalhadores. E assim apareceu o contexto da lei da greve. Quando nós hoje em dia temos muitas empresas públicas, não há esta dicotomia entre capital privado e trabalhadores. E, portanto, a gente percebeu, e já tem percebido isto várias vezes, quando há greves no setor público, de serviços públicos, quem é prejudicado por essas greves? São aqueles que são mais que não têm automóvel, têm que andar no transporte coletivo e têm que recolher serviços públicos, com que têm mais rendimento não precisam recolher serviços públicos. Portanto, esta lógica do direito alienável e indiscutível à greve surgiu num contexto de capital privado com versus trabalhadores. E este contexto não é o mesmo no setor público. Nem é o mesmo no setor público, nem é o mesmo em muitas instituições particulares de seguridade social, nem é o mesmo em muitos setores sociais. E, portanto, o que aqui está previsto é, no fundo, o melhoramento desta lógica de serviços mínimos em setores e serviços que não estão na lógica do capital privado versus trabalhadores. E, portanto, isto faz sentido e devo dizer que nesta matéria acho que o governo até foi pouco ousado. Devia ter mais longe e estender isto mesmo ao setor, tentar estender isto ao setor público. Os tais greves, por exemplo, no setor dos transportes, em que quem é penalizado não é o capital privado, são aqueles mais favorecidos da sociedade que recorrem a essas funções. E, portanto, o que aqui está, a meu ver, é pouco ousado, também não é mexido no fundo, o despedimento individual, não o despedimento coletivo. Devo dizer que o despedimento coletivo em Portugal até funciona bem, o despedimento individual é que ainda é muito rígido e pouco flexível. Portanto, eu devo dizer, embora a Intersindical já esteja a criticar esta proposta de legislação, eu devo dizer que, elogiando a proposta, vai no bom sentido, mas devo dizer que, em alguns casos, até para o meu gosto, está um pouco tímida. E devo dizer que, se nós compararmos a legislação portuguesa com a europeia, nós estamos em divergência com a europeia. Na produção do emprego. Luís, e porquê não surpreendeu as vozes que se levantaram logo quando começaram a ser conhecidas as mexidas na lei laboral? Não, isso não me surpreendeu. Isso já conheço os autores, portanto, a mim era perfeitamente óbvio que ia haver. E, portanto, a minha tese é a seguinte: já que essas vozes vão sempre existir, então devíamos ser um bocadinho mais ousados, está a ver? A minha lógica Exatamente. é essa. A lógica é contrária. Isto agora, há aqui duas questões cruciais. Como é que isto passa na concertação social? Na concertação social é importante, já sabemos que a parte patronal vai apoiar, mas para isto ter uma credibilidade da comunicação social tem que haver pelo menos uma confederação sindical, pelo menos não diga rotundamente não, que é o GT. Já sabemos que a intersindical à partida diz logo que não, por isso é que é a minha tese, então devemos ser mais ousados. Mas admito que essa falta de ousadia tinha a ver com a possibilidade de tentar pôr a UGT no barco,
porque isto é importante porquê? Porque, repare, se em Constituição Social houver acordo, é muito difícil depois no Parlamento virem impugnar isto. E os partidos, os principais partidos do arco democrático, vão ter dificuldades em impugnar um texto que já vem aprovado da Constituição Social. E por isso eu acho que um acordo da Constituição Social, que obviamente deve, para aquilo que eu expliquei, incluir o GT, terá mais facilidade de passar no Parlamento, que está fragmentado, mas que não haja obstaculização. É evidente que aqui, onde é que podem aparecer obstáculos a nível político? O próprio Presidente da República pode discordar politicamente e alguns dos partidos, Chega, Iniciativa Liberal ou PS, não concordado. Mas, como eu disse, se isto vier acordado da Constituição Social, duvido que estes autores políticos tenham capacidade de discordar ou tentar impedir a aprovação da lei. Portanto, por isso percebo, tinha faltado alguma ousadia na questão de experimento individual, por exemplo, para tentar ter a UGT a bordo, porque a minha experiência na matéria é que é muito importante o acordo de Constituição Social, porque se dá uma imagem ao país que os principais parceiros estão de acordo e, portanto, torna difícil à classe política no Parlamento não aprovar. E, portanto, devo dizer, se isto vier da Constituição Social assim, até o Chega, eu acho que acaba por aprovar, porque como a gente Obrigado a provar. como a gente já falou aqui neste programa, o Chega é direita em questões identitárias, mas às vezes em questões económicas sociais é muito esquerda para o meu gosto. E, portanto, a gente não sabe bem qual é a reação do Chega. É evidente que minimizamos a incerteza do Chega se isto vier com o acordo da Constituição Social. É a minha experiência política, diz que isto é muito importante ser discutido e acordado na Constituição Social. E aí não há que esconder. A Inter não entra, mas o GT, sim, no meu tempo, o acordo com a social que eu contribuí no governo militário, teve o GT, não teve a Inter. Filipe Pinto, esta questão da lei laboral, acha que o governo consegue fazer passar a lei com o apoio da UGT, como dizia o Luís Minoel? Eu acredito que sim e subscrevo tudo o que o Luís disse, até porque ele é muito mais especialista nesta área do que eu. Agora, há dois dados que eu chamaria desde já a atenção. Primeiro, a CGTP votaria sempre contra. E como votaria sempre contra, nunca haveria uma concertação social plena. E porquê? Porque o GT ainda fica muito no aspecto da contratação coletiva. E a grande verdade é que o que garante a estabilidade às empresas é aumentar a sua capacidade, aumentar a sua produtividade, ganhar escalas quando necessário, mas em termos reais é este aumento de produtividade que é o maior garante da estabilidade laboral aos seus trabalhadores. O que é que acontece? Esta lei, esta proposta, primeiro que tudo temos de saudar o espírito reformista da ministra. Nós passamos o tempo aqui a criticar, a achar que o governo reforma pouco. Esta é uma grande reforma. E porquê? Porque mexem mais de uma centena de artigos do Código de Trabalho. E depois há dados que ninguém tem falado, mas que são muito bons. Por exemplo, nós sabemos que há cotas para pessoas com deficiência, mas era preciso que essa deficiência atingisse 60%. Ora, a nova proposta diz que uma pessoa que tenha 33% de deficiência é elegível, portanto, para o regime de cotas. Este é um elemento importante. Depois há outro elemento importante, há uma maior responsabilização do trabalhador. Nesta perspectiva, nós sabemos que vai haver declarações, autodeclarações de doença, por exemplo. Só que também se percebe que estas autodeclarações muitas vezes são fraudulentas. Então há um combate às autodeclarações fraudulentas. E depois há um dado que eu penso que ainda tem de ser melhor afinado. É a questão, portanto, da parentalidade. A licença dos pais, eu concordo com este regime de até 120 dias, até 150, até 180, eu concordo. Já tenho alguma dificuldade em subscrever por inteiro a questão do luto geracional, gestacional, queria eu dizer, e também da amamentação. Penso que aqui há alguma falta de sensibilidade, apesar de haver abusos, mas em termos reais é preciso saber trabalhar isto. Agora concordo com o Luís nesta perspectiva.
é uma grande proposta de reforma e só não é maior para não afugentar a UGT. Porquê? Porque é necessário que a UGT subscreva esta concertação, que a CIP, evidentemente, vai subscrever e que a CGTP nunca iria subscrever, porque a CGTP continua ainda sempre a acreditar em amanhãs que cantam e em soviético. Filipe, já agora vamos diretamente ao próximo tema. Há menos 12% de candidatos ao ensino superior. Já ouvi as mais variadas explicações, embora a gente goste imenso de meter a questão económica pelo meio. Tem mais a ver com isto ou tem mais a ver com apertar as regras que foram um bocadinho relaxadas durante o período da Covid? Tem essencialmente com o novo modelo. Nós assistimos a uma massificação do ensino, mas a massificação do ensino não se deve estender ao ensino superior, porque qualquer dia dizemos que também o ensino superior passa a ser obrigatório. E como é obrigatório, a seguir virá um outro elemento, não deve haver tensões. E eu pergunto quem é que depois quer ser tratado por os médicos nesse modelo, formados nesse modelo, quem é que quer ter como professores universitários professores formados nesse modelo, quem é que passa por cima de pontes de engenheiros formados nesse modelo. Esse é o elemento. Não podemos confundir massificação com o direito à educação e, essencialmente, com o mérito. O que há aqui é uma alteração. É evidente que todas as sindicais, as estruturas sindicais que são afetas à CGTP vão dizer o quê? Claramente que são as pessoas, são as dificuldades económicas, vão colocar o ónus da responsabilidade na habitação. É evidente que os quartos estão a um preço muito incomportável e o governo vai ter de ter isso em linha de conta, mas repare, o grande problema que aqui está é, nós temos menos colocados. Porquê? Porque houve menos 9.000 candidatos. E porquê é que houve menos 9.000 candidatos? Não é apenas por termos menos alunos no ensino secundário, é porque as regras foram alteradas. O que acontecia é que havia um facilitismo na entrada no ensino superior. Porquê? Porque não, os exames a nível nacional tinham perdido peso. Ora, este ano tem de haver 3 exames a nível nacional. Um deles tem de ser de português. E mais do que isso, os exames a nível nacional nunca poderão contar menos do que aquilo que foram as avaliações do 10º, 11º e 12º ano. Uhum. E estes são os dados importantes, é aqui que está. E eu que fiz exame de admissão ao liceu, exame do segundo ano, exame do quinto ano, exame do sétimo ano, exame de admissão à universidade, Eu também, eu também. exame para o mestre, provas públicas de mestrado, provas públicas de doutoramento, provas públicas de agregação. Eu que fiz tudo isto, não vejo nos exames um diabo, vejo nos exames um instrumento para avaliar se eu dominava, evidentemente, as capacidades e se estava apto para o passo seguinte. Portanto, o que acontece é que neste momento os exames são não podem ser responsáveis por menos do que a média no secundário. E houve muitos alunos que não tiveram nota suficiente nos exames. E como não tiveram, e um deles é português, e eu acho muito bem, porque nós não podemos pensar, seja em que área for, sem primeiro dominarmos a nossa língua materna. E há um dado importante que depois também prende com isto. Antigamente as universidades podíamos escolher apenas um exame. Agora somos obrigados a escolher 2. Quer dizer que o aluno teve de ter sucesso nesses 2 exames. E por isso mesmo o que acontece é que muitos alunos não estão em condições de apresentar a candidatura. Não é a questão, sobraram vagas, é evidente, nós temos de redimensionar o sistema. Não é normal que haja 41 cursos que não tiveram um único colocado, e são quase todos nos politécnicos, porque nós nunca definimos claramente a questão. O que é a universidade, o que é o politécnico? Porque são instituições diferentes com a mesma dignidade. E as pessoas ainda não perceberam isso. E o que acontece é que os politécnicos têm o sonho de se transformar em universidades. E as universidades têm o sonho de considerar que os politécnicos são um ensino de segunda. Não, são ambos ensinos de primeira, são ambos necessários, mas verdadeiramente devem corresponder a realidades diferentes, ainda com dignidades iguais. Agora, pegando na questão, os quartos, o aluguer dos quartos, a renda do quarto é cara? É. E por isso mesmo nós temos alunos que são colocados numa universidade e não podem ir para lá. Mas essa não é
a meu ver, esse não é, a meu ver, o elemento fundamental. Neste momento, se há menos 9.000 candidatos que concorreram à primeira fase, é porque ou não tinham tido sucesso nos exames da primeira fase, ou que verdadeiramente podem aparecer agora na segunda fase, ou que eventualmente poderão nem ter sucesso nos exames de segunda fase. Portanto, sempre que se pedir rigor, sempre que se pedir aumento das capacidades, eu subscreverei essa posição. Portanto, eu concordo que não é pela massificação que lá vamos, é pelo aumento da qualidade. E repare, em termos reais, eu entendo que o meu curso está a ser avaliado. Acabou de ser avaliado, irá ser avaliado outra vez. E é numa universidade particular. Eu defendo a avaliação. E o que é que defende a avaliação? São os padrões de qualidade. O que acontece é que muitos dos alunos, e agora vou ser aquilo que se chama politicamente incorreto, muitos dos alunos que chegam ao ensino secundário, ao ensino superior, não têm as competências próprias para o ensino superior. E por isso mesmo, o que é que acontece? A começar logo no domínio da língua materna. E ninguém pode ser bom em filosofia, em sociologia, em psicologia, Claro. em engenharia, sem dominar o rudimento, aquilo que seja a nossa estrutura linguística. Portanto, o que é que eu defendo? Verdadeiramente, o caminho é por aqui. Não é aumentar, não é criar barreiras para, não, é exigir qualificações para, é exigir competências para. Mudamos a fórmula, diminui o número de candidatos. E é evidente que num país em que toda a gente ambiciona ser doutor, de preferência engenheiro ou médico, nós percebemos claramente que há cursos que existem só porque os politécnicos ou as universidades decidiram que os deveriam criar, mas que nem a E dá, sociedade os exige, e dá nem os jeito, alunos e estão dá jeito, interessados. e dá jeito para o orçamento das universidades também, Filipe. É evidente, porque o número de cursos implica depois a dotação governamental. E nós percebemos claramente que isto, muitas das vezes, há instituições que vivem essencialmente, principalmente nas ciências sociais e humanas, daquilo que se chama, portanto, não a propina em si, não podem prestar também serviços à comunidade, podem. O grande problema que está é que provavelmente os custos estão inflacionados. Luís, temos de apertar os critérios de acesso à universidade? Eu acho que eu concordo inteiramente com o que o José Filipe Pinto disse. Também ele tem muito mais competência do que eu na matéria, como ilustre professor universitário, mas acho que a universidade não, e o ensino superior não podem ser massificados, não pode ser para toda a gente entrar. Tem que ter padrões de qualidade que têm que, a meu ver, ser exigidos e reforçados para termos um ensino superior e universitário digno, pessoas realmente com competências para o fazer. Depois, aqueles que não têm essas competências devem ter outras vias alternativas, como o ensino profissionalizante, mas concordo inteiramente que o ensino superior universitário tem que ter padrões de qualidade e exigências que não podemos dispensar. E aí acho que o português e a filosofia são muito importantes para todos os cursos de ensino superior universitário, e depois para os cursos de engenharia e de ciência, acho que as matemáticas também são fundamentais. Eu choco-me imenso, já vi cenas ou referências a pessoas em cursos de engenharia ou de ciências que não sabiam o mínimo matemático. Isto para mim choca profundamente. Pois. E, portanto, estou de acordo. O aumento dos padrões de exigência e de qualidade no acesso ao ensino superior universitário, agora não esquecendo que aqueles que não têm condições para entrar nesse ensino têm que ter vias alternativas, como o ensino profissionalizante. Todos têm que ter o direito a oportunidades de poderem se ingrar na vida, e não se ingra na vida só com cursos superiores ou universitários, também se ingra na vida com o ensino profissionalizante, como os alemães bem mostraram no seu sistema de ensino. O que acontece é que todos têm que ser tratados com dignidade social, não podemos dizer que uns são de primeira e outros são de segunda. E é essa questão que falhou em Portugal. E depois o que é que aconteceu com o ensino, com os institutos politécnicos? A meu ver, é que, como sabem, acabou-se com o ensino técnico profissional em Portugal. A meu ver, acabou-se mal com o ensino técnico profissional. O que havia que estava profundamente errado, e eu já tinha sentido isso no meu tempo de aluno do Instituto Superior Técnico, é que a discriminação social que havia entre os que faziam liceus, que faziam ensino técnico profissional. Essa discriminação social devia ter sido abolida drasticamente, não foi, fez mal, acabou-se com o ensino técnico profissional. E depois, quando se criou o ensino superior politécnico, isto não foi a sequência natural do ensino técnico.
E, portanto, o que é que aconteceu? Como disse o José Filipe Pinto, os Politecos tentaram copiar as universidades e a sua ambição era ser universidades. Mas não deve ser essa a sua função. O ensino superior politécnico tem uma função, o ensino universitário tem outra, e depois há aqueles que não conseguem entrar no ensino superior universitário, têm que ter alternativas de vida, e aí temos de reforçar também o ensino profissionalizante em Portugal. Muito bem. Filipe Pinto, estamos próximos do fim do programa, mas queria ouvir a sua opinião em relação aos Só, últimos só, desenvolvimentos sobre a questão da Ucrânia e só, também dos Estados Unidos. Vimos uma entrevista muito estranha do vice-presidente americano a dizer que a Rússia fez cedências importantes. Como eu não conheço nenhuma, eu agradeço que o Filipe Pinto nos elucide. Antes só dizer, para sistematizar o que o Luís disse, a universidade abriu aos maiores de 23 anos, mas não pode ser visto como as novas oportunidades. Tem de ser manter os padrões de rigor, os padrões de exigência. Agora, em Exatamente. relação a Vance, ao vice-presidente, aí não houve padrões nenhuns de rigor. E porquê é que não há padrões nenhuns de rigor? O que Vance disse que Putin fez concessões, muitas concessões significativas a quem? A Trump, ao presidente dos Estados Unidos. Não falou na Ucrânia, falou em Trump. E quais são as concessões? Já desistiu de instalar um governo fantoche em Kiev. Significa que entende que são os ucranianos que devem tomar conta, portanto, do seu país. Depois disse que já garantiu que está disponível para a integridade territorial da Ucrânia, mas não explica que unidade territorial é. É antes ou é depois da cedência do Donbass. Em termos reais, este é um discurso para nível interno. Repare, ele percebe claramente que todos aqueles que afrontam ou enfrentam Trump têm um futuro muito pouco risonho. Nós percebemos que ele acabou de demitir tudo o que era lideranças nas secretas. Porquê? Porque foi conhecido um relatório a dizer que, afinal de contas, se tinha atrasado o processo nuclear no Irão, mas não se tinha acabado com ele. Ele acabou de demitir 37 funcionários dos serviços secretos. Porquê? Porque foi conhecido um relatório que explicou que, afinal de contas, a Rússia interferiu de facto nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. Quer dizer, quem desafia Donald Trump, a vida corre-lhe mal. Repara, inclusive, Musk, quando tentou desafiar Donald Trump por causa do subsídio aos carros elétricos, nós percebemos qual foi o destino de Elon Musk, queria eu dizer. Portanto, Elon Musk percebeu e o que é que acontece? Vance não quer ter o mesmo futuro. Ele quer posicionar-se como o sucessor natural de Donald Trump no segundo, quando Donald Trump não puder concorrer ao novo mandato. E por isso mesmo está a posicionar-se. Funciona como a voz do dono. Eu costumo dizer que Lavrov é a voz de Putin, Vance é a voz de Trump. Só que há uma coisa, é que há uma diferença entre os dois. É que enquanto Putin é ele quem carrega Lavrov do que deve dizer, Trump tem muita dificuldade em dar palco, seja a quem for, porque é um líder histriónico, quer o palco para ele, e por isso mesmo esta entrevista à NBC foi apenas uma hipótese de corroborar as palavras do mestre, mas sem adiantar grande coisa, para além do elogio ao mestre. E porquê? Porque o mestre é que quer o palco, ele é que quer o protagonismo. Em termos reais, isto é uma mão cheia de nada, outra de coisa nenhuma. Mas funciona a nível interno e funciona para a sigla MAGA, aí isso funciona. O que é que funciona? Reparem que até o líder da Ordem Eurasiana vem beijar a mão do nosso presidente e lhe vem fazer concessões. Porquê? Porque Trump verdadeiramente é o grande líder mundial. Esta é a perspectiva da imagem que Vance quer vender. Luís, para fechar, estamos quase acima do fim do programa. Qual a sua opinião em relação a esta questão dos Estados Unidos e a Ucrânia e o papel que a Europa está a ter na solução do problema da guerra? Bom, a Europa percebeu que não pode dispensar completamente o apoio americano, por isso a compreensão e a contenção dos líderes europeus sobre o comportamento do Trump. Se a Europa tivesse à vontade e pudesse dispensar o apoio americano, não tinha tido, a meu ver, tão contida
sobre os voluntários da Assembleia do Alasca e tinha sido mais exigente no acordo comercial Estados Unidos e União Europeia. Só que temos aqui este elefante na sala e portanto, a Europa tem que ser mais contida. Em todo caso, fazendo o follow-up do Alasca, o que a gente chega à conclusão? Chega à conclusão que, afinal de contas, o Putin não desistiu de nada, pretende, quer tomar conta de partes do Donbass que não conquistou militarmente, o que obviamente é inaceitável para a Ucrânia, e quer outra coisa que é também inaceitável, ele fazer parte dos países que dão garantias de segurança à Ucrânia. Isto é meter a raposa no galinheiro, porque no fundo é o país agressor que faz parte dos países que são as garantias de segurança e que têm direito de veto. Portanto, o que é que significava? O Putin podia novamente entrar na Ucrânia, fazendo parte desta arquitetura, tinha direito de veto sobre as garantias de segurança à Ucrânia. Isto é absolutamente inacreditável, a lata que se tem a pôr uma coisa destas, o que mostra que, a meu ver, no Alasca, as questões fundamentais não foram endereçadas por Trump, que deixou cair até ameaças de sanções contra a Rússia pelo facto de Putin não aceitar a paz e um acordo de cessar-fogo imediato. Portanto, a meu ver, o que está a haver dia a dia depois do Cimeiro do Alasca é que as questões fundamentais Trump não conseguiu endereçá-las e resolver o problema com Putin. E, portanto, há também aqui em relação ao que o José disse, há aqui uma questão, é que quer todos os tipos na Rússia que se atravessem em relação ao Putin são penalizados. Nos Estados Unidos é em relação ao Trump, só com uma grande diferença. É que na Rússia corre risco físico, nos Estados Unidos não corre risco físico. Perde o emprego, mas não corre risco físico. Em todo caso, há uma diferença sobre uma democracia, sobre uma ditadura. E por mais que o Trump tente contornar, ainda temos, felizmente, uma democracia num grande país americano. Portanto, há aqui esta diferença entre os dois. Graças a Deus. Foi o think tank desta semana com o precioso da ajuda do Mira Amaral e do José Filipe Pinto, porque o António Nogueira Leite está de férias. Antes de irmos embora, quero recordar que o canal tem várias parcerias, a saber, a Prozis, a Blue Coral, e o programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sandy Zé Data. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira, mas eu e você temos encontro marcado amanhã às 8. Muito obrigado. Para a semana a gravação é à segunda ou volta à terça? Ainda vou ver com o estúdio, Luís, e depois dou-vos informação sobre isso. Ok. Tá bem. Está bem? Grande abraço. Deus. Grande